Corpo, mente e espírito. Como que eu olho para um paciente, para um cliente que vem até mim? Eu olho assim. Eu vejo um corpo. Nesse corpo tem uma mente. E nessa mente ainda tem, vamos ver se vai funcionar a vermelha, nós temos um espírito. Espírito. Outro dia eu estava acompanhando uma live. Na verdade, minha esposa estava assistindo uma live e eu estava por perto ouvindo, e falava-se assim, que nós precisamos conectar a nossa mente com o nosso corpo. E aí eu fiz uma brincadeira, eu perguntei o seguinte: eu queria saber como é que desconecta, e conectado não tem como a gente fugir disso, não tem como eu separar a cabeça, a mente do nosso corpo. É uma coisa só. Mas qual que é a importância de a gente dividir isso em 3 camadas? Talvez em outras terapias, em outros movimentos aí, tenham outras camadas ou de outras formas. Eu vou passar a que eu conheço, com que eu trabalho, é assim. Então, corpo, mente e espírito. O problema é o seguinte, que você pode ter uma disfunção aqui, ou na mente ou no corpo. Muitas vezes as pessoas gastam energia em questões que não é o nível onde ela deveria gastar energia para resolver. Ela acaba não resolvendo. Então muitas vezes a pessoa tem um problema aqui, e isso desenvolve uma disfunção lá no nosso corpo, certo? Por exemplo, aqui eu trabalho com constelação familiar, tá? Constelação familiar. Constelação sistêmica familiar. Então a gente fala espírito, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, espíritos. Não, antigamente se denominava espírito, algo espiritual, algo que a gente não vê, algo que não é palpável. Mas aqui a gente trata de comportamento, posturas, movimentos, como que a gente reage às situações. Isso determina o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente também, tá? Então é isso. A gente pode, na ciência chama-se isso de campo, energia, né? Aí tem a física quântica que explica um pouco isso. Tem um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele fala de campos morfogenéticos, instinto, tem vários nomes. Mas antigamente, por não saber se usava esse nome, então eu ainda estou colocando aqui espírito. Mas tem a ver com energia, com campo, tá? Comportamento, as nossas relações familiares, as nossas relações interpessoais, tá? Então vou botar campo para não confundir um pouco energia, que seja, para não nos confundir com outras coisas. Visto tudo isso, o que acontece? Uma pessoa chega com um problema, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa chega com uma dor lombar, um problema no corpo, e vem tratar essa dor lombar. E aí, essa pessoa já passou por diversos tratamentos, ela já sofre com isso há anos, já tem alguns pacientes, clientes que já fizeram cirurgia, e ela continua com um problema. Vários profissionais, vários métodos, e ainda assim ela continua com um problema. O que está acontecendo? Todo mundo é incompetente? O problema dela é incurável? Por que o de fulana foi curável, dela não? Né? O que está acontecendo? Será que ela está realmente com disfunção apenas no corpo? Então, um exemplo de uma cliente que ela
teve um problema familiar. O que aconteceu foi que, quando o pai dela morreu, ela assumiu funções dele dentro da família, que era, no caso a filha, ela assumiu funções do pai dentro da família. Isso aqui nós sabemos que gera alguns efeitos nocivos. Para resumir, é uma sobrecarga para qualquer pessoa assumir um cargo, no caso aqui filha, para qualquer pessoa. Ah, mas será que fulano dá conta? No sistema a gente sabe que existe uma hierarquia. Então essa cliente passou muitos anos ali fazendo isso e começou a ter vários problemas mentais, de ansiedade, outras vezes de desânimo, irritação, estresse excessivo, várias complicações de relacionamento, vários problemas com a família e dor lombar. Dor nas costas, dor em várias outras partes do corpo, mas a coluna era o principal. E como eu disse, ela já tinha gastado muita energia, gastado dinheiro, gastado tempo e ainda sofrendo com esse problema. Quando nós partimos para isso aqui, com a constelação identificamos isso aqui, e aí eu propus para ela a solução diante do que a constelação nos mostrou. Tá? Então nós utilizamos um método para identificar uma situação e diante disso a gente consegue encontrar também a solução, que era simples. Saí daquele posto ali, tinha mais algumas coisinhas, questões individuais da pessoa e do sistema, que aí só fazendo a constelação para saber de cada um. Tá? Então ela pôde diminuir a interferência aqui. Ela parou de ter dores. Simples assim. Um movimento difícil, obviamente. Algo muito importante acontecia aqui. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, como eu disse no começo, quando eu olho para um paciente ou para um cliente, eu vejo tudo isso. E não mais apenas só isso aqui. E há interferências. E alguém pode me perguntar o seguinte: ah, beleza, Roque. Então quer dizer que se uma pessoa tem um problema no corpo, ele busca intervenção no corpo. Se uma pessoa tem um problema na mente, ela busca intervenções para a mente. Se ela tem um problema no energia, espírito, comportamento, ela busca uma intervenção para essa área aqui, para esse nível. Sim e não ao mesmo tempo. A pessoa pode ter um problema aqui, mas a origem está aqui. Então ela vai ter que buscar perceber melhor o seu problema no corpo, identificar se realmente aquilo corresponde a algo físico e para isso, na maioria das vezes, ela vai precisar de um profissional para conseguir orientar ela. O que eu quero dizer é que você pode desenvolver apenas sintomas aqui e achar que o seu problema é só aqui no corpo, quando a raiz dele é aqui ou na mente. Ou um problema espiritual desenvolve questões na mente, depressão, ansiedade, tá? Então, isso tem uma conexão, um campo interage com o outro. Como eu disse, conectar mente e corpo. Eles são conectados, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Eles são. Eu queria saber como é que se desconecta, porque isso não é possível, tá? Não tem como você ter isso aqui, já mostrei, falei antes, não tem como arrancar a cabeça para não ter interferência no corpo. Vai ter interferência no corpo à medida que isso aqui não for solucionado ou isso aqui não for solucionado. E uma percepção é clara que existe também uma hierarquia aqui de dominância. A gente observa que esse nível aqui, espiritual, tem maior influência dos outros níveis. Você não vai ver uma alteração de corpo causar um problema mental ou espiritual, mas o contrário sim. Aí você pode dizer, mas o cara que não faz exercício físico, ele não tem mais ânimo. Mas o que o prende
a não fazer exercício físico. Então você vê que a gente vai sempre uma camada mais profunda para compreender o porquê que ele se prende de fazer exercício, sendo que aquilo iria trazer benefício para ele, sendo que não fazer aquilo está trazendo malefício para ele. O que faz uma pessoa buscar coisas que a faz mal? Existe alguma desconexão em algum ponto aqui que faz essa pessoa ter esse movimento. E na maioria das vezes, esse tipo de desconexão, esse tipo de disfunção está relacionado a esses outros dois níveis. E, na maioria das vezes, quem vai acabar sofrendo? O corpo. Porque no corpo é mais palpável, certo? Então, sempre que você tiver algum problema em algum desses pontos, é importante ter a percepção de ampliar e se perguntar: será que é só nesse nível? Será que é só nesse nível? Será que é nesse nível? E então, poder gastar energia, que seria gastar dinheiro, tempo, dedicação em resolver a questão que há necessidade, tá? Posso dar outro exemplo. Uma pessoa sofre um acidente e tem uma fratura de perna, ela não vai buscar uma constelação, um reiki, ela não vai buscar um psicólogo. O essencial, o primordial, a prioridade para essa pessoa é um ortopedista para, o mais rápido possível, estabilizar, fazer a cirurgia, se for necessária, e então colocar a fratura em ordem. Depois ela vai ver se ela vai precisar de um psicólogo por causa de teve algum trauma do acidente, ou da fratura, ou da cirurgia. Depois ela vai ver, será que tem alguma correlação ela ter sofrido aquele acidente com alguma outra situação? Aí sim, depois ela pode ir atrás de um reiki para melhorar ali a cicatrização e tudo mais. Mas a prioridade de uma fratura é aqui, no corpo. A pessoa precisa, né, daquela intervenção. Uma pessoa que tem um infarto, uma pessoa que tem um AVC, a intervenção dela é ali, na hora. É o que ela mais, a prioridade dela. Depois ela pode ver outras coisas. Então é a gente buscar ampliar o nosso olhar e identificar qual que é a nossa disfunção real. Será que você está tendo sintomas no corpo? Será que é só ali? E caso você tenha dificuldade, busque um profissional que possa te auxiliar nisso. Mais prático do que você ficar gastando tempo, dinheiro, energia e ainda fica sofrendo quando que a questão não está só ali. E isso é um pouco difícil muitas vezes, porque quem está com o problema está muito centrado aqui no corpo. Por isso que ele está com o problema. Por isso que desenvolvemos problema no corpo. Então a gente só precisa olhar que toda dor, toda doença vem para mostrar alguma coisa. Seja esse problema muito íntimo e algo muito delicado, como envolvendo uma morte, envolvendo questões familiares importantes, sejam algo mais simples, mais talvez corriqueiro, porém tem a sua importância se está desenvolvendo seus sintomas. Cada um vai ter as questões. Os sintomas podem ser leves, os sintomas podem ser um câncer, entende? Então vai depender das disfunções que se encontra aqui. E o que eu posso falar é de constelação familiar, que é o que eu sei, é o que eu trabalho, né? É até onde eu pude compreender tudo isso, até onde eu fui a trabalhar com tudo isso. Sou fisioterapeuta e tenho especialização em osteopatia e em constelação familiar, tá? Então é isso, essa é a forma que eu busco olhar para o nosso corpo, para um ser humano, para um cliente, para um paciente, um olhar mais amplo. E se você gostou desse vídeo, como todo mundo, eu também vou aqui pedir para você curtir, para você se inscrever no canal. Estamos começando e espero que a gente consiga aí trazer a gente, porque eu falo o nome da Clínica Sará. E é isso. Um abraço e qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí, que eu responderei com o maior carinho.